Que a paz de Jesus e a presença do Espírito Santo de Deus possa tomar conta do seu coração, da sua mente, e do seu espírito, para que no momento que você tiver o interesse de ouvir o que eu vou compartilhar aqui nesse momento, através de uma reflexão da palavra de Deus, que Ele te dê paz para que você possa entender o que Deus tem me falado através da palavra dele. O texto que nós vamos meditar se encontra no livro de Provérbios, capítulo 16, apenas o verso 1, onde diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ou seja, o tema da nossa mensagem nessa manhã vai ser como viver guiado por Deus. Como você pode viver neste mundo sendo guiado por Deus. É normal que quando você começa a ler a palavra de Deus, você começa a ler alguns versículos, algumas mensagens, e nesse momento você entender de uma forma errada, ou então você questionar, às vezes, algumas colocações ou algumas linguagens, e você não entender naquele momento, ou então você entender de forma errada. E conforme você vai estudando a palavra de Deus, você volta a entender realmente o significado do que aquele texto, ou que aquele escritor quis falar. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu não lembro qual foi a linguagem que estava escrito, dizia assim: o coração do homem faz planos, mas é Deus quem dirige os passos. Aí eu comecei naquele momento a pensar assim: peraí, então isso quer dizer que se eu fizer um plano e esse plano der certo, ou aliás acontecesse, ele for realizado, isso quer dizer que está de acordo com a vontade de Deus. Só que aí eu comecei a ler outros textos da palavra de Deus, por exemplo, Salmo 73, está escrito que o ímpio, aquele que não conhece Deus, aquele que não teme a Deus, ele consegue realizar os seus desejos. Ou seja, ele planeja de acordo com os seus pensamentos malignos, de acordo com seus planos que não têm base nos princípios estabelecidos por Deus, e ele consegue realizar esses desejos, esses planos, porque todo plano é baseado em um desejo, e um desejo é baseado em um pensamento. Então eu comecei a ter mais um entendimento de que não é assim. O homem pode planejar e ele pode realizar, mesmo sem que seja isso da vontade de Deus. E você encontra isso em vários textos da palavra de Deus, mostrando fatos que aconteceu com determinadas pessoas durante a história da humanidade. Então, existem momentos, existem fatos narrados na palavra de Deus de pessoas que tiveram momentos da sua vida que elas foram guiadas. Escute uma coisa: dirigida é diferente de ser guiada. Dirigir é quando você está no controle de alguma coisa. Por exemplo, se Deus estivesse dirigindo a tua vida, Ele estaria no controle da tua vida. Mas Deus não dirige a vida de nenhum ser humano que Ele criou aqui na terra.
Ou seja, Deus ele guia, ou seja, ele instrui, ele dá conselho, ele dá direção. Mas existe um fato narrado na palavra de Deus que a Bíblia diz que quando Deus, através de Moisés, o povo de Israel estava escravizado no Egito. E pelo fato deles estarem escravizados no Egito, eles clamaram pedindo socorro de Deus para que Deus tirasse eles daquele sofrimento. Quando eles clamaram a Deus, a palavra de Deus diz que Deus levantou Moisés e instruiu a Moisés como Moisés poderia ir lá no Egito e tirar aquele povo para levar para uma terra de descanso, a terra onde manava leite e mel. Mas a palavra de Deus diz e deixa claro que naquela época não existia nenhum escrito, não existia nada escrito que os homens pudessem ler e se guiar pelo que estava escrito. Então a Bíblia diz que naquele momento Deus colocou uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Veja só, e esses dois fenômenos era o que guiava o povo. Ou seja, quando a nuvem se deslocava para algum lugar, o povo seguia a nuvem. Quando o fogo à noite seguia também para algum lugar, o povo seguia aquela direção. Mas a palavra de Deus diz que aquelas pessoas, elas não aceitaram, né? Elas não aceitavam no seu coração ser guiadas por esses fenômenos. E eles se revoltaram contra a Deus. Então, existe uma coisa, naquele momento ali, era Deus guiando eles através desses fenômenos. A Bíblia diz também, se você for ler Romanos, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo que aquelas pessoas que têm as suas vidas guiadas pela mentalidade humana, ou seja, pelos desejos da carne, elas estão indo para o inferno. E as pessoas que têm as suas mentes ou as suas vidas guiadas pelo Espírito de Deus, que é através da palavra de Deus, elas estão indo para a vida eterna. Então veja bem que coisa, quem tem a mente, quem tem uma vida guiada pelos desejos da natureza humana, elas estão indo para o inferno. Mas aquelas que têm a mente, que têm a vida guiada pelos ensinamentos da palavra de Deus, que são chamados os ensinos do Espírito Santo, elas estão indo para a vida eterna. Então veja bem, é diferente hoje. Deus não guia ninguém pelo que vê, ou seja, pela visão humana. Você tem que ser guiado pelo que está escrito na palavra de Deus. Eu fico impressionado com o que aconteceu ainda, voltando lá para a história lá em Êxodo. A palavra de Deus diz que quando Moisés, alguma coisa ele fez que ele desobedeceu a Deus, Deus resolveu tirar Moisés da liderança daquele povo. E Deus colocou uma outra pessoa no lugar de Moisés. E quem era essa pessoa? Josué. Mas a palavra de Deus diz que Deus chamou Josué e disse: olha, Josué, tão somente seja forte e corajoso para fazer conforme está escrito. Ou seja, Moisés, Deus orientava através da palavra de Deus, da boca de Deus que Deus falava. Já Josué, que era um homem que tinha tido experiência, tinha vivido com Moisés, né? Embora ele fosse um homem experiente, Deus agora chega para Josué e diz: ó, Josué, tu vai guiar esse povo até a terra prometida. Porém, eu estarei contigo todos os dias, assim como eu estive com Moisés e dei vitória a Moisés, assim eu vou estar contigo. Mas existe uma necessidade, existe uma obrigação da tua parte, Moisés. É que tu tenha a coragem para fazer conforme está escrito.
Ou seja, como é que Moisés poderia ser guiado por Deus com base no que estava escrito que Moisés havia deixado as instruções? Ou seja, Deus estava dizendo a Josué: ó Josué, tu não vai ser guiado, não se deixa ser guiado pelas tuas emoções, não se deixa ser guiado pela circunstância, pelaquilo que tu vai ver, Moisés. Josué, seja guiado pelo que está escrito na minha palavra. Então é o que acontece hoje, meu amigo. Talvez você esteja pensando assim: tudo que eu tenho planejado tem dado certo. E pelo fato de estar dando certo, você pensa que isso está de acordo com a vontade de Deus. Você pode estar enganado. Porque embora você consiga realizar, porque Deus permite, porque está escrito na palavra de Deus que nada acontece nesse mundo sem que seja da permissão de Deus, mas nem tudo que acontece é da vontade de Deus, é da permissão. É permissão que Deus dá ao ser humano, porque Deus criou o ser humano inteligente. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, se nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, não seria justo que Deus criasse um ser à sua imagem e à sua semelhança e Deus manipulasse esse ser humano, ou seja, que Deus dominasse esse ser humano, porque Deus deu a ele inteligência, e se Deus deu a ele inteligência, Deus deu a ele a liberdade de traçar também os seus caminhos. Por isso que a palavra de Deus fala que Deus dá sabedoria àquelas pessoas que pedem a sabedoria de Deus. Por exemplo, Deus criou o ser humano inteligente, mas Deus não deu sabedoria ao ser humano, porque Deus deixou que o ser humano busque ter a sua própria sabedoria. A Bíblia fala em dois tipos de sabedoria: sabedoria humana e sabedoria espiritual. A sabedoria espiritual é a sabedoria de Deus, é aquela que Deus pode lhe transmitir quando você busca ter o conhecimento das coisas conforme o conhecimento que Deus tem. Por isso que Paulo diz que nós temos, lá em 1 Coríntios, Paulo diz que o cristão verdadeiro, o cristão que teve um novo nascimento, ele tem a mente de Cristo. Não é que quando você aceite Jesus, você passe a ter a mente de Cristo, porque a mente de Cristo não é um órgão. A mente de Cristo são os pensamentos de Cristo. E como é que você pode ter os mesmos pensamentos de Cristo? Através do que está escrito na palavra de Deus. Quando você começa a ler a palavra de Deus e começa a ver as coisas pelo mesmo ângulo, você começa a ter conhecimento das coisas conforme o conhecimento que é transmitido pela palavra de Deus. Então você passa a ter a mente de Cristo, ter os mesmos pensamentos. E quando você tem os mesmos pensamentos de Cristo, você pode agora ser guiado por esses pensamentos. É aí que você pode ter a vida guiada pelo Espírito de Deus. Mas a Bíblia diz em Romanos 7 que aqueles que têm a mente, que têm as suas vidas guiadas pela mentalidade humana, pelos desejos da natureza humana, esses estão indo para o inferno. Mas aqueles que têm a mente guiada pelo Espírito de Deus, ou a vida, estão indo para a vida eterna. Eu lhe pergunto, quem é que manda o homem? Escuta uma coisa, quem manda? Quem é que permite que o homem vá para o céu ou para o inferno? É Deus. É Deus que faz isso. Agora, quem atrai o homem para o céu é Jesus Cristo, que atrai através da palavra de Deus. E quem é que atrai o homem para o inferno? O diabo. O diabo atrai através dos ensinos dele. Não é que ele pega ninguém e força a pessoa e leva a pessoa, você vai para o inferno. Não, ele guia através dos ensinos dele, os ensinos desse mundo, que a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que esse mundo está andando em direção ao inferno. O diabo está indo em direção ao inferno, e as pessoas que estão sendo guiadas por eles e por ele estão indo também em direção ao inferno. Então é aí onde entra o que a palavra de Deus diz, que o coração do homem faz planos, mas Deus é quem dirige os passos. Por exemplo, outro dia eu citei uma ilustração, o que ocorreu comigo. Eu tive a oportunidade de pegar minha família e fazer um passeio em um cruzeiro. Nós saímos daqui de Salvador e fomos até São Paulo. E dentro daquele cruzeiro, dentro daquele navio,
Cada uma das pessoas que estavam ali tomavam decisões diferentes. Uns iam comer, outros iam jogar, outros iam para a piscina, outros iam dormir. Mas o comandante que estava dirigindo aquele navio, ele estava levando para o destino final, que era chegar até São Paulo. Então entenda isso, Deus ele está guiando. Deus ele está no controle de todas as coisas, mas ele não está no controle da tua vida. Por isso que vou fazer um paralelo aqui, se você for ler Provérbio 4, 23, está escrito lá, o mesmo escritor do texto que nós lemos, ele dizendo assim, ó, cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é guiada pelos seus pensamentos. Ou seja, quem tem a responsabilidade com a sua vida é você. Quem tem a direção da sua vida é você. Como que você tem a direção da sua vida? Através dos seus pensamentos. Aqueles que querem seguir a Deus, que querem buscar ter uma vida guiada por Deus aqui nesse mundo, leem a palavra de Deus e pratica. Busca viver, porque a palavra de Deus diz que ela é a única regra de fé e prática. Agora, isso quer dizer que você agora tem que viver fazendo só tudo que você for fazer, tem que ser buscar fazer a vontade de Deus? Não. São princípios estabelecidos por Deus. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo disse a Timóteo, que toda a escritura ela foi inspirada por Deus. E toda a escritura ela é útil, ela é necessária para que o homem de Deus esteja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, se você deseja ser um empresário, coloque isso diante de Deus e busque na palavra de Deus como ser um empresário para a honra e glória do Senhor. Se você deseja ser um empregado de alguém, busque na palavra de Deus como é que você pode ser um empregado segundo a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que existe a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Eu te pergunto, será que essa boa vontade é para Deus? Isso traz algum benefício para Deus? Não, porque Deus ele não precisa de nada para que ele possa satisfazer os desejos do coração dele. Tudo quando a palavra de Deus diz que essa boa vontade não é para Deus, é para mim e para você. Né? Nós só podemos saber como é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus para as nossas vidas é quando nós procuramos viver de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. Não é para Deus não. Essa boa vontade não é para Deus não. Porque Deus ele tem a boa vontade dele em todas as coisas. Ele realiza a boa vontade do coração dele porque ele é um Deus ilimitado. Então não existe nada que possa impedir a Deus de realizar a boa vontade dele. Mas ele tem uma boa vontade para cada um de nós. Agora, para que nós possamos saber, entender como é boa, agradável e perfeita essa vontade de Deus para nossas vidas, para a minha, para a sua, é quando nós colocamos em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Então fica para você nesse momento. Você deseja realmente ter uma vida guiada, né? Uma vida orientada pela palavra de Deus, por Deus, não uma vida dominada por Deus, porque Deus não domina ninguém, aprenda isso. O ser humano é livre, o ser humano tem liberdade, mas talvez você já hoje, nesse momento, esteja vivendo uma vida frustrada, porque você tentou de todas as formas fazer a sua vontade, você fez, conseguiu, mas você está frustrado porque já fez, já conseguiu fazer tudo o que você planejou e hoje você está vivendo uma vida frustrada. Mas eu quero te dizer que existe um caminho perfeito. Volte, faça a conversão. Sabe o que é a conversão? É mudar de rota, é se dirigir a Deus. É o que está escrito lá em Isaías, que diz assim: deixe o perverso os seus caminhos e se converta ao Senhor, né? Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os caminhos de Deus os nossos caminhos. Que caminhos são esses? Os caminhos de Deus para as nossas vidas, né? Os pensamentos de Deus a nosso respeito não são os nossos pensamentos, são outros pensamentos. Leia Isaías
55, que você vai ver Deus dizendo: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos para convosco. São pensamentos de vida e não de morte, né? São pensamentos de paz. No texto ainda lá de Provérbios 16 está escrito que há caminhos que ao homem parecem ser caminhos de vida, mas no fim são caminhos de morte. Então você pode estar indo por esse caminho, o caminho que no fim vai te levar à morte eterna. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aqueles que vivem na prática do pecado vão receber um salário, vão receber uma recompensa, e a recompensa é a morte. Mas você ter essa oportunidade de seguir a vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, que é viver através dos ensinamentos da palavra de Deus. Não é através do que a religião ensina, não é através do que seu pastor ensina, não é através do que seu padre ensina, não é através do que a sua religião ensina, não é através do que sua mãe e seu pai ensinam, é através do que a palavra de Deus lhe ensina. A palavra de Deus, ela é a única regra de fé e prática para aqueles que querem viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e que você possa encontrar paz para entender a mensagem da palavra de Deus.